estamos começando mais um episódio do Religare Conhecimento e Religião. Hoje vamos falar de um tema crucial para a educação no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Religioso. Como essa base pode contribuir para a discussão dos valores na educação básica? No Religare de hoje eu recebo o Biratã Nunes, que é doutor em educação pela PUC Minas. O tema do programa de hoje é ensino religioso e decolonialidade. Biratã, bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado, olá Flávio. É um prazer retornar ao Religare. É verdade, um retorno. Descubra o mundo da cultura religiosa com o Religare Conhecimento e Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast. Para encontrar nosso conteúdo mais facilmente, use o termo de busca @Religare Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Isso levará você diretamente para nossos canais. Mas não pare por aí. Inscreva-se em nossos canais para receber atualizações sobre as nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religare Conhecimento e Religião, onde a curiosidade encontra a sabedoria. Então, estamos falando de um retorno, né, Biratã? Sim. Eu te conheci pesquisador de Levinas no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, e você hoje vem falar aqui sobre o tema da sua pesquisa, sua tese de doutorado sobre o ensino religioso. Como é que foi essa transição, né? Como é que você foi para a discussão sobre o ensino religioso? O meu trabalho com a BNCC e com o ensino religioso vem da sala de aula. Primeiro como professor de filosofia, ensino religioso, depois também como coordenador de educação básica, tanto na rede pública quanto a privada. E como professor e pedagogo, eu tive a oportunidade de também passar pelo processo de implantação da Base Nacional Comum Curricular nas escolas. E esse tema, né, me inspirou, assim, né, me justifica o meu trabalho no doutorado com a BNCC. E eu trouxe o ensino religioso desde o meu mestrado em Ciências da Religião e também do meu trabalho como professor, tanto também no ensino superior e no ensino médio, né, e fundamental. E de lá para cá, a minha pesquisa, a pesquisa foi direcionada, né, a partir também desse chão, né, desse trabalho também. Bem, e qual que é a importância da BNCC especificamente para o ensino religioso? Porque a gente tem que pensar também, quando a gente fala de BNCC do ensino religioso, eu tenho que fazer um mapa mental, né? Sim. Eu preciso pensar o seguinte: você tem uma BNCC, né, você tem uma política pública para a educação básica, depois você tem um ensino religioso, né, que é presença no Brasil, né, desde o seu período colonial, e depois nós temos uma BNCC do ensino religioso, ou seja, como que o ensino religioso ele vai dialogar, né, ou vai também ocupar, né, um espaço nesse currículo, nessa base curricular. Então, nós precisamos fazer também assim, um resgate histórico do ensino religioso, mas em algum momento o ensino religioso ele também passa a ser, desde a Constituição de 88, né, o ensino religioso ele é a única disciplina que é citada na Constituição, né, e agora uma série de celeumas, né, o ensino religioso ele inicialmente ele não está na BNCC, mas depois o ensino religioso ele passa a ocupar um lugar nesse currículo. Temas como alteridade, diversidade, toda a discussão sobre valores que a gente vê, né, sendo trabalhado, temas trabalhados no ensino religioso. A Base Nacional Comum Curricular, ela oferece, né, referências para esse tipo de discussão? Oferece referências, porque nós precisamos também pensar o seguinte, pensar lá no professor, né, nos nossos alunos, nos estudantes, que subjetividade que a escola de fato quer formar, né? Então, a BNCC ela traz um elemento importante que é a noção de diversidade, de alteridade. Então, as 10 competências gerais da BNCC, que também comumente tem se chamado de competências socioemocionais, elas estão ligadas a essa expectativa. E o ensino religioso,
historicamente, trabalhou também nessa expectativa, né, de formação de um sujeito respeitoso, que respeite a diversidade, que admire, né, a diversidade. O currículo referência de Minas Gerais, por exemplo, traz esse verbo, admirar, né? A BNCC traz o respeitar, ou seja, conhecer e respeitar e admirar. Então, trata-se também da gente perguntar para a escola, né, que subjetividade, que sujeitos estamos formando. A BNCC contribui, num primeiro momento, quando ela traz o tema, tanto da alteridade quanto da diversidade. Sim, então temas como, por exemplo, desafios éticos, também passaria por um desafio ético, por exemplo, a própria Constituição da BNCC é desafiante, porque quando eu disse que precisamos fazer um mapa mental, né, primeiro separar a BNCC de ensino religioso para depois juntar. A gente precisa considerar que a BNCC ela é constitutiva, né, de um resultado de uma série de reformas curriculares e educacionais. E são reformas que estão alinhadas a outras reformas políticas, que estão também alinhadas a uma geopolítica. Então nós temos, por exemplo, também um interesse internacional, nós temos, por exemplo, um governo que quer participar de uma OCDE, né? Então nós temos os currículos também desenvolvidos, por exemplo, no centro, né, no norte, na Europa, nos Estados Unidos. Então nós temos todo um alinhamento de uma reforma curricular brasileira aos parâmetros internacionais e do ponto de vista do ensino religioso nós temos um alinhamento também com os aspectos coloniais, tanto da educação no Brasil quanto também da religião no Brasil. Então, apesar da BNCC e o ensino religioso trazerem, né, para a sala de aula a expectativa da formação de um sujeito ético, esses temas na BNCC também são problemáticos. Ou seja, a régua da ética também precisa ser discutida dentro, né, dessa base curricular. Você comentou que o ensino religioso ele tem a sua entrada já no período colonial. E você focou seu estudo numa perspectiva decolonial, né? Certamente nós não vamos conseguir fazer a trajetória desse ensino religioso, né? Mas o que implica falar em colonialidade no ensino religioso? E, claro, na decolonialidade. Sim, a implicação da nossa pesquisa é que existem, tanto na BNCC quanto nos órgãos oficiais, né, que dão as diretrizes do ensino religioso no Brasil, nós consideramos, a partir de uma leitura crítica, trouxemos Henrique Dussel, que é um autor bastante crítico da América Latina, o próprio Paulo Freire, nós percebemos que o ensino religioso, ele, apesar, né, de um Estado laico, o ensino religioso ainda está de mãos dadas, né, com aspectos que vêm desde a colonização. Então nós poderíamos pensar assim, né? A tradição judaico-cristã, por exemplo, ela é hegemônica quando vai dar assim, as diretrizes do ensino religioso. Inclusive, nós temos uma concordata. Isso é interessante porque em 2017, no mesmo período em que o ensino religioso chega ali à base comum curricular, né, você tem também, do outro lado, uma concordata Brasil-Vaticano, em que se compreendeu, né, que o ensino religioso na escola pública, isso é importante porque afeta a questão da laicidade, o ensino religioso na escola pública poderia ser católico. Então, por força também de lobby das instâncias religiosas, das instituições, colocou-se ali também que o ensino religioso católico e de outras religiões poderiam reocupar um lugar na escola pública. Esse assunto já tinha sido vencido na LDB, quando se reformou o parágrafo 34 da LDB de 97. Esse assunto, porque na LDB de 96 o ensino religioso poderia ser confessional, interconfessional, mas agora retoma esse assunto numa ligação direta entre o Estado do Vaticano e o Estado brasileiro. Obviamente isso foi polêmico, né? Inclusive... Me lembro desse debate. Isso passa tranquilamente pelo Senado, por exemplo, mas chega, né, até o Supremo, né?
e o Supremo também precisa ali resolver essa situação. O ensino religioso na escola pública pode ou não pode ser confessional, católico e de outras denominações religiosas. Então, todo esse debate em todo o ensino religioso, ele traz, né, ele recorda, ele persiste, né, também em parâmetros confessionais, ou seja, elementos que vêm desde a colonização, né? E a decolonialidade é justamente nós construirmos, né, pesquisas, construirmos assim, alternativas que questionem, né, o alcance dessa confessionalidade. Ou seja, nós já possuímos ali um parâmetro, né, uma régua norte-sul, ou seja, nós temos um norte colonizador, historicamente falando, nós temos uma América Latina, por exemplo, colonizada. Ou seja, pensar um ensino religioso a partir do sul, né, é possível, né? E nós percebemos que tanto a BNCC quanto o ensino religioso, as instituições, né, que procuram o ensino religioso nas escolas públicas, elas estão de mão dadas também com paradigmas e modelos que vêm desde a colonização. Bem. Então, ser decolonial é a gente lançar um olhar crítico sobre esse processo. Nós terminamos, né, aquele primeiro bloco falando sobre epistemologias do Sul, dessa demarcação norte-sul. O que a gente pode chamar de epistemologias do Sul, Biratã? É o conhecimento produzido, né, tanto no Sul histórico e geográfico também, né? Ou seja, a América Latina, ela passou por um período de colonização e agora nós temos plenas condições, né, em diálogo com a ciência, em diálogo com o saber constituído, descolonizar, né, decolonizar também o conhecimento, ou seja, produzir um conhecimento a partir da América Latina e não só um conhecimento a partir do centro europeu, né, ou do centro norte-americano. Ou seja, nós temos que pensar que o centro quer construir uma periferia e nós não queremos estar na periferia do conhecimento, né? Então nós queremos também construir a partir do nosso centro também, que é o sul latino-americano. Você mencionou Henrique Dussel, mencionou Paulo Freire. O que a contribuição desses autores, né, favorece esse debate sobre o ensino religioso numa perspectiva decolonial? É importante ressaltar que, durante um período, a própria América Latina viveu, né, a sua expectativa de libertação, né, desse centro científico, né? E o Henrique Dussel, ele é importante na história. Ele é um argentino que se foi morar no México e faleceu recentemente. E ele é um dos autores que ajudou a construir a ideia de filosofia da libertação ou ética da libertação, um conhecimento construído a partir da América Latina. E o Paulo Freire é uma referência de um conhecimento pedagógico, né, construído a partir desse sul epistemológico. Então, Paulo Freire e Henrique Dussel, eles dialogam e para mostrar que é possível, sim, construirmos uma pedagogia a partir do oprimido, né, a partir da realidade que nos cerca. Qual que, assim, em relação à BNCC, né, o que do ponto de vista dessa decolonialidade do saber, a gente pode observar aqui a BNCC precisa ser tratada criticamente? As próprias competências gerais da BNCC, elas se alinham também a uma expectativa da educação da era também industrial, né? Ou seja, você tem ali competências que se espera que o aluno desenvolva para se adaptar também ao mundo neoliberal, ao mundo do trabalho, assim como é constituído nas instâncias, por exemplo, do Norte. Vamos pensar que as próprias reformas, né, como dissemos, elas também estão alinhadas, por exemplo, com a reforma trabalhista, né, que ocorreu nas proximidades de uma reforma educacional. Então, quando a gente traz, por exemplo, competências para treinar, né,
um aluno, né, a no futuro se adaptar, por exemplo, a expectativas do mercado, né, exclusivamente. Então, as próprias instâncias, né, fomentadoras, financiadoras da BNCC estão ligadas também a instituições privadas, né, do ramo bancário, por exemplo. E o Paulo Freire, ele tem até uma expressão que é a educação bancária, e trazendo assim a proposta freiriana, a própria pedagogia do oprimido, ela também lança esse olhar crítico sobre a educação da repetição, uma educação, por exemplo, em que o aluno, a gente vai encher a cabeça ali do aluno de conteúdos. Não, precisamos que se construa também uma subjetividade, um aluno crítico, que consiga também olhar para a sua realidade. A BNCC, ela não atende totalmente essa expectativa, né? Ou seja, a BNCC, apesar de se propor, né, um cidadão crítico, mas ela também traz resquícios dessa educação bancária. Então, às vezes, muda-se os nomes ali. Se a gente for fazer uma análise minuciosa de alguma habilidade, de algum conhecimento, muitas vezes está se chamando ali de habilidade, competência, mas, na verdade, esbarra no conteudismo que o próprio Paulo Freire já criticava. Do ponto de vista do ensino religioso, existe alguma contribuição que seja assim, bem específica nesse olhar crítico? Assim, quando a gente traz, por exemplo, uma expectativa de Paulo Freire, nós estamos pensando que o ensino religioso, a partir das vítimas, para usar uma expressão do Henrique Dúcio, o ensino religioso a partir das localidades, nós perceberíamos que o ensino religioso deveria ser mais diverso, né? Se a gente traz um ensino religioso de expectativa colonial, em que as outras religiões parecem girar em torno de conceitos judaicos, cristãos e católicos, né? Então, quando a gente vai lançar esse olhar sobre a BNCC a partir de Paulo Freire, a gente percebe que precisa de mais Paulo Freire na BNCC. Ou seja, as minorias, né, a diversidade como tal da própria religiosidade brasileira, ela poderia ali ter sido melhor contemplada. Inclusive, quando o ensino religioso vai ser transposto para os estados, a gente percebe que a dificuldade é ainda maior. Se é difícil lá na base contemplar a diversidade, nós até chamamos na tese que a diversidade está ausente, inclusive. Colocar a palavra diversidade lá não garante que politicamente a diversidade vai ser contemplada. Existe, por falar em diversidade, existe que nível de diversidade entre os diferentes sistemas educacionais nas regiões do Brasil? Vamos pensar que a BNCC está alinhada também aos grupos, né, já constituídos no Brasil de pesquisa em ciências da religião. Quando a BNCC traz ali um aspecto interessante, do ponto de vista para a ciência da religião, que foi o tema do nosso mestrado. Quando o conhecimento religioso, ele está de posse das ciências, né, mais especificamente das ciências da religião e da pedagogia. Então você tem ali algo importante, que você garante ali um caráter científico para o ensino religioso, como disciplina autônoma. Agora os estados precisam, nos seus programas, né, fazer uma transposição, adequar a BNCC aos seus programas. Aí nós temos de tudo. Quando a gente vai ler os currículos dos estados, você tem expectativas diversas. Por exemplo, o currículo referência de Minas Gerais, ele, a partir de uma epistemologia, né, já consolidada, que já existia em Minas Gerais, nos CBCs, você traz, por exemplo, uma antropologia. Então, o foco muito mais no sujeito. Quando a gente pega, por exemplo, verbos, a gente vai comparar verbos da BNCC com verbos que aparecem no currículo referente de Minas Gerais, você vê que, enquanto a BNCC está mais preocupada com as religiões, com o estudo das religiões, o currículo de Minas está mais preocupado com o desenvolvimento da religiosidade. Se eu for, por exemplo, no currículo de Santa Catarina, você observa que Santa Catarina colocou lá como extensão do ensino religioso, por exemplo, questões de gênero, né, que eu só encontrei assim, de forma explícita lá. Se eu vou no currículo do Paraná, por exemplo, eu tenho ali uma tendência à terapia, que
que também aparece no currículo da Bahia, né? Você tem assim, uma tendência mais terapêutica. Então, um estado entende que o ensino religioso é mais algo terapêutico. O outro estado entende que é algo mais ético, né? E teve algum, assim, focado em estudo de religiões? Olha, nós temos, assim, né, alguns currículos, como, por exemplo, que vão ali se aproximar, né? O próprio currículo de Minas tem uma aproximação, o currículo de São Paulo. E agora, quando o assunto é religiões, é interessante que o currículo do Rio de Janeiro, ele já se alinha mais à religião hegemônica, né? A Igreja Católica e as expectativas religião, então, evangélicas, né? Você centra mais no cristianismo. Mas tem algo que extrapola isso também, Flávio, que é quando você vai, por exemplo, um currículo mais ao norte e você tem símbolos da pátria, né? Como, lembra, muita gente vai lembrar do Moral e Cívica. E o OSPB. E o OSPB é um ensino religioso mais parecido com o Moral e Cívica. Né, em algum momento tem uma mera repetição mesmo. Muitos estados do Nordeste pegam a BNCC e apenas replica, né? Não se faz grandes avanços. E para a gente terminar a nossa conversa, né, como é que fica a formação dessas professoras, desses professores de ensino religioso? Um tema que nós abordamos foi, inclusive, a persistência, né? Inclusive, isso passou até pelo Supremo, a persistência que eu chamei de catequista. Porque catequista, as pessoas entendem bem do que a gente está falando. É alguém que vai chegar ali, ele está alinhado a uma experiência religiosa pessoal, e essa experiência religiosa pessoal é também uma experiência institucional. Então, se a gente for voltar à década de 90, em algum momento, as instituições religiosas custeavam, inclusive, a formação desses professores de ensino religioso. Sim, ainda persiste esse modelo. Os professores de ensino religioso ainda estão mais próximos, né, de uma religião hegemônica, o cristianismo, até porque as instâncias que formam esse professor são instâncias também mais próximas do referencial cristão, digamos assim. Nós ainda temos pouca ascendência dos outros modelos religiosos, das outras cosmovisões, filosofias de vida, como ali formando os professores, né? Os professores ainda são formados em instituições mais alinhadas ao clero, aos pastores, né? E assim por diante. Me faz pensar que nós ainda temos muito trabalho para fazer do ponto de vista da ciência da religião, né? Muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Religare Conhecimento Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado, doutorado, os nossos eventos, convidamos você a visitar o nosso site pucminas.br/ppgcr. Nosso muito obrigado a você por nos acompanhar nesta jornada, a toda a nossa equipe cujo trabalho torna este programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.